Oi, gente, eu tô aqui pra falar hoje sobre doenças físicas, não só físicas, mas doenças físicas, amor incondicional e o ego na dinâmica de chama gêmeas. O que é que isso tudo tem a ver? E aí, esse assunto vai render, não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, mas respira fundo, tem paciência, que eu vou falar de bastante coisa aqui. Experiências minhas, experiências de outras pessoas, experiências que eu já vi ao longo da vida, enfim, bastante coisa. Então, vamos lá. Seguinte, primeira coisa. Doenças na dinâmica. É muito comum que as pessoas relatem que passaram por episódios de doenças físicas na dinâmica de chama gêmeas. Esse vídeo surgiu, a ideia de fazer esse vídeo, do grupo que eu tenho com pessoas que já vieram aqui do canal, já fizeram sessão comigo e estão em dinâmica de chama gêmea. Esse grupo é muito maravilhoso, as pessoas têm um cuidado muito grande com ele, inclusive eu sou muito grata por isso, o pessoal participa, tá sempre por ali, às vezes eu faço alguma coisa pro grupo, já fiz várias vezes mesa da Mestra Rovena pro grupo que tá lá, sem custos adicionais, e quando eu sinto no coração, sinto o chamado ali, eu faço pra trabalhar as energias de todo mundo que quer ali no grupo, né? Então, de vez em quando o pessoal conversa, traz alguns assuntos que bastante gente se identifica. Recentemente uma pessoa trouxe uma situação falando que ela já tinha ouvido em algum lugar que pessoas que estão em dinâmica de chama gêmeas perdem familiares. E aí eu disse que eu não via sentido, não sei quem falou isso, né? Mas que eu não via sentido nisso, eu me posicionei porque eu realmente não vejo. Não é uma coisa que, atendendo tanta gente como eu atendo, eu vejo como um padrão. Não acho que é algo necessário. Eu acho que vida e morte são coisas que vão muito além, né? Tá num âmbito muito profundo. E se você realmente, para passar pelo seu despertar espiritual, precisa passar por situações de perdas, isso é uma coisa particular sua. Pode ser que se eu falo sobre isso aqui, 53 pessoas comentem esse vídeo dizendo, nossa, eu passei por uma perda. Mas nem que 500 pessoas respondessem aqui, isso significaria um padrão de que todo mundo que passa por dinâmica de chama gêmea necessariamente vai perceber que tá perdendo familiares. Por quê? Porque o processo de despertar espiritual, que é ativado, né, também com a dinâmica de chama gêmeas, não só com a dinâmica de chama gêmeas, mas também ele vai exatamente te forçar a sair do ego, do personagem que você construiu para sobreviver nesse planetinha aqui. Então, às vezes, você é extremamente apegado a familiares, por exemplo, ou você tem crenças relacionadas à vida e morte, enfim, que precisam ser reconstruídas passando por esse despertar espiritual. E quando você passa por essa experiência, você vai ampliar a sua percepção, a sua consciência, enfim, certo? Então, não acho uma coisa que é algo necessário. Só que, uns dias depois, alguém trouxe a questão das doenças físicas. E aí eu falei, nossa, aí eu vejo sentido. Mas tem uma explicação para isso. Tem uma explicação. A questão de perder familiares não tem explicação lógico, racional para mim, plausível, assim, que seja um padrão para todo mundo. Mas a doença física, sim. Então, não tô dizendo que se você não tem nenhuma doença física, nenhum sintoma esquisito, você vai passar a ter porque tá em dinâmica de chama gêmea, mas é bem mais comum, por quê? Porque as nossas doenças físicas, elas nunca surgem apenas aqui diretamente no físico, mesmo quando são situações de acidente. É tão interessante isso, né? Porque é difícil de entender. Na verdade, não existe presente, passado nem futuro. Tudo isso é muito difícil de entender. E então, assim, as coisas, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Então, mesmo quando você passa por uma situação que parece um acidente, né? Vamos colocar bem entre aspas aí, porque acidente a gente traz a sensação que é algo ao acaso, né? E não existe acaso. Existe que você precisa viver para aprender o que você precisa aprender. Então, não existe uma coisa ao acaso, né? Um acidente. Então, mesmo quando parece um acidente, ali tem uma explicação. O seu campo energético estava vibrando algo que
acabou levando você para aquela situação ali que te causou uma determinada questão ali no seu corpo físico, certo? Eu sei que não é todo mundo que vai entender isso, enfim, mas não tô aqui para querer convencer ninguém a nada, não. Essa é uma percepção minha e de outras pessoas que trabalham principalmente com essa relação entre a mente, as emoções, o energético, né, o nosso campo energético e o nosso corpo físico, tá? Então, se você vê ali conteúdos da Cristina Cairo, por exemplo, ela fala sobre isso. Inclusive, lá no nosso grupo, teve uma pessoa que trouxe trechos de um livro da Cristina Cairo para falar de um ponto específico lá que o pessoal estava conversando sobre, que muita gente tinha passado. E eu vou comentar isso aqui nesse vídeo, então guarda aí. Respira, que vai dar tudo certo. Certo? Então, assim, tem um sentido. Por quê? As doenças físicas, elas nascem primeiro no energético. O nosso campo energético é o nosso campo mais sutil. E nele estão todas as informações que compõem o nosso ser. Seja nessa existência aqui, seja nessa dimensão, em outras dimensões, seja nessa vida, em outras vidas, não interessa. Tudo ali está registrado. Tanto que é por isso que existe a possibilidade da gente acessar os registros akáshicos, que é exatamente o registro de tudo que já aconteceu com o seu ser ali e pode estar influenciando o seu momento presente, certo? Então, nesse campo energético, podem ter muitas informações que são inconscientes para você, ou seja, não estão no âmbito da consciência para você, que influenciam a sua vida, inclusive a níveis de saúde física. Tô falando assim bem pausado, com calma, para ver se vai... Porque eu sei que esse é um assunto meio complexo, né? Tem gente que já ouviu falar disso de várias formas, eu, por exemplo, mas tem gente que já pensa que é um assunto novo. Então, eu tô tentando ir com bastante calma. Eu fiz aqui várias anotações, né? Aqui, ó, bem assim, muitas anotações mesmo, para conseguir falar os tópicos, não esquecer de falar tudo que eu tenho que falar para vocês. Por isso que eu vou ficar olhando para cá, porque eu não quero esquecer, certo? Então, a sua saúde espiritual, ela tem que ser levada a sério tanto quanto a sua saúde física. E isso é uma questão, porque às vezes as pessoas têm um cuidado até com a saúde física, mas com a saúde espiritual não. Então tem coisas ali que ela vai acabar vivendo. Gente, quando eu atendo pessoas, eu tenho duas coisas para falar, por onde eu começo. Tá, vou falar de um vídeo que eu assisti recentemente, de uma palestra do professor Hélio Couto. Vocês sempre trazem aqui nos comentários, e aí eu fui voltar a assistir, porque eu nunca consegui assistir as palestras todas. Tô nas primeiras, tem uma palestra ali, uma das primeiras, que ele fala sobre negócios. E nessa palestra ele vai falar sobre as questões inconscientes. E ele diz o seguinte: tem gente que manifesta carro, casa, apartamento em um mês, depois que entra na vibração ali elevada, né? Mas tem gente que vai demorar anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Por quê? Porque vai depender de um monte de coisa, inclusive da sua crença inconsciente sobre aquilo ser possível, ser manifestado rápido ou não. Então, para dar um exemplo para vocês, eu aparentemente sou a pessoa que para manifestar as coisas ainda demora anos. Coisas que eu manifestei em 2024, eu estava querendo manifestar em 2021. Fui manifestar em 2024. Então, eu lembro que uma coisa que eu quis manifestar em 2016, eu manifestei no final de 2017. Então, as coisas comigo, às vezes, demoram, assim, pelo menos 1 ano pra acontecer. Mas tem gente que não. Gente, é só seguir a Beth Russo. Segue a Beth Russo e vê os comentários de pessoas que praticam o Ho'oponopono mágico que ela canalizou, né? Uma forma de fazer o Ho'oponopono que ela vai explicando para as pessoas. O Ho'oponopono é uma das ferramentas possíveis para você ir limpando. Gente, de graça, custa nada, nem R$1. Você pode pegar feijãozinho que tem na sua casa, contar 108, se você quiser fazer do jeito que ela faz 108 vezes, e ir lá fazendo sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, te amo, do jeito que ela ensina lá.
Você vai ver que tem pessoas que fazem há anos e não tem resultado. E você vai ver que tem pessoas que estavam na maior da miséria. Gente, sério, umas histórias assim de gente que morava em barraco. E hoje viaja com a família de carro, sabe, pelos estados do Nordeste, de férias, com... Gente, é uma coisa assim surreal. Porque é exatamente o que o professor Hélio Couto fala. Vai ter gente que vai limpar rápido esse inconsciente, vai ter gente que não. Eu percebo que eu demoro. Por enquanto, talvez isso mude. Então, tá tudo certo, né? Eu sei que é cansativo para quem tem um processo demorado como o meu. Eu tô aqui para ter um processo de empatia com você, mas às vezes demora, às vezes não. Então, a gente tem que soltar. Soltar essa expectativa da coisa acontecer na semana que vem. E aí, eu tô falando disso porque eu ia falar também que nas sessões, quando você vem fazer sessão lumiar, sessão de espelho mágico, enfim, a gente vai trabalhar exatamente essas questões inconscientes. O que é que de crença, sentimento dessa vida, vidas passadas, contratos, qualquer coisa que esteja interferindo, a partir da sua percepção, da sua consciência, está interferindo na sua vida aqui, né? Então a gente vai observar esse energético, esse mental, esse emocional, com a ajuda aqui do canal aqui da espiritualidade, para a gente ir direto ao ponto e já ir fazendo essa limpeza. Então, eu já tive experiências impressionantes. Eu já conto isso, já contei isso para vocês várias vezes. Eu já tive experiência de atender uma pessoa que chegou relatando sintomas de depressão e não sabia para onde ir, não sabia o que fazer, não sabia mais o que fazer. E 4 sessões depois, a pessoa estava ali vindo, não, eu tô tão bem, já tem um tempo, eu tô mais tranquila, agora eu quero abrir espaço para manifestar uma coisa na minha vida que talvez eu conquiste daqui a uns 10 anos, mas hoje eu queria usar a sessão para abrir espaço energético para isso. Semana seguinte, a pessoa estava manifestando aquilo que ela achava que ia se manifestar em 10 anos. Tá bom para vocês? Então, assim, né? E era algo grande. Eu sei porque eu sei o que é. É algo bem grande. É algo que, por exemplo, eu tô há anos semelhante ali, mais ou menos, há anos buscando manifestar. E, gente, eu trabalho com isso. E eu me trabalho. Entende? Como a gente não sabe o que tá ali no inconsciente das pessoas, a gente não sabe qual é a bagagem espiritual das pessoas. E aí a gente tem que o quê? Respirar fundo e encarar o processo, né? Então, já aconteceu, por exemplo, em relação a doenças físicas, eu não prometo cura física de jeito nenhum. Não vou ser a pessoa que vou dizer, por exemplo, para uma pessoa parar de tomar suas medicações, jamais. Mas assistam a live da Claudinha, que eu vou deixar aqui o link para vocês, vou deixar nos comentários também, que lá ela conta a história dela, desde quando a gente fez a primeira sessão de espelho mágico, as sessões lumiar, como que ficaram os exames dela, as taxas dos exames, enfim, é bem legal o relato dela, que é uma das coisas gravadas, né, os depoimentos gravados que eu tenho sobre a experiência, em que sessões energéticas, que é o que eu trabalho, acabam sim abrindo espaço para essa melhora em sintomas físicos, de questões de doença mesmo. Certo? Então, assim, já tive vários depoimentos de pessoas que me relatavam que paravam de tomar, sentiam que iam no médico, né, e que fazia sentido ali para eles, após as sessões, parar de tomar remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para dormir. Então, eu nunca, jamais, em circunstância alguma, vou atender uma pessoa e vou dizer assim, pare de tomar seus remédios. Nunca. Quem me conhece sabe que eu não vou fazer isso. Mas eu não sou médica. Eu não cuido do corpo, eu cuido do energético, né? Eu ajudo a cuidar do energético. Mas, inúmeros anos atendendo, inúmeros relatos de pessoas que pararam de tomar remédio para questões de asma, que a pessoa estava tomando ali o tempo todo, alérgicos, um monte de coisa, sinusite, rinite, já vi de tudo. Quando eu vou atender, eu não vou no racional. Eu sou intuída pela espiritualidade maior, pela fonte divina, pelos nossos mentores, pelo caminho que a gente vai. Então, eu não vou, você vai me dizer um sintoma, como já aconteceu de pessoas virem e terem sintomas físicos, eu não vou chegar num livro, procurar o que significa e ir lá limpar. Né? No livro do Theta Healing, por exemplo, tem lá possibilidades da situação, da doença, das crenças que podem estar relacionadas, você vai testando as crenças. Não é assim que eu trabalho indo direto ao ponto.
Mas como eu disse pra você, eu não prometo cura física. Por quê? Vocês vão entender mais na frente quando eu estiver falando da minha questão da doença autoimune, como essa única doença autoimune gerou uma série de sintomas que até hoje eu trabalho. Vários sintomas melhoraram, outros sintomas voltaram numa circunstância específica e tudo mais. Então, se eu passo por essa experiência de uma doença física, ela se ramificar em vários sintomas e eu olhar para esses sintomas juntos, separados, enfim, e tem um processo em relação a isso, como que eu vou chegar e dizer para uma pessoa, olha, assim, venha com questão física que você vai sair daqui curado. Nem eu passo pelo processo assim. Mas já testemunhei situações, já. Uma vez uma pessoa veio fazer uma sessão de espelho mágico, ela disse assim, Débora, eu não consigo me mexer. E assim, meus mentores são ótimos. Eles... Porque eu tenho uma crença de que se a questão chegou pra mim pra eu atender, então é porque eu dou conta. E aí que eu tenho pavor de trabalhar com sintomas físicos, né? Porque eu tenho medo da expectativa da pessoa de sair dali curada. Então eu já explico pra pessoa. Mas aí o que acontece? A pessoa paga, chega na hora da sessão, quando a gente vai ver o que a gente vai olhar? Sintomas físicos. Aí eu, ok, chegou pra mim, eu dou conta, então bora. E aí já aconteceu, a pessoa chegou, ela disse, eu vou fazer a sessão deitada, porque eu não consigo me mexer de tanta dor. Nas costas, eu não consigo levantar. Eu sinto dor no corpo inteiro. E eu, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E quando a gente foi pra sessão, eu perguntei pra ela, você trabalha com energia de anjos e arcanjos? Porque eu já sabia que ela trabalhava com terapia. Ela trabalha, por quê? Gente, a sessão dela, o espelho mágico, ele pode se desenhar de tantas formas possíveis e imagináveis que eu já vi até hoje, que eu não sei nem explicar. Na sessão dela, eu basicamente testemunhei os anjos e arcanjos, cuidando do corpo físico, emocional, mental e espiritual dela. Só. Terminou a sessão, eu ouvia a risada dela, quando ela falava, eu sentia que ela estava falando sorrindo, e ela agradecia tanto, e a gente, nossa, foi tão incrível, ela passava semanas e ela ainda mandava depoimento. Teve uma situação de uma sessão lumiar, que eu estava ali atendendo a pessoa, fechei os olhos, vocês sabem de qual é essa história, né? Mas quem tá chegando novo aqui nunca ouviu. Que fechei os olhos, os mentores tiraram um chip de uma região da cabeça dela, pediram para eu abrir o olho, perguntar para ela como ela estava se sentindo. Ela disse que estava com dor de cabeça há dias, tentava tomar remédio, mas não melhorava, e que assim que eu fechei os olhos para fazer a leitura, essa dor passou, e apontou para o lugar que eu vi eles apontando, onde ela nem tinha me falado de sintoma físico nenhum, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, já vi de tudo mesmo. Eu tenho uma história também. Essa história foi com o meu gêmeo. Quando a gente se conheceu, eu já estava mais ou menos na 4ª crise alérgica naquele ano. Eu morava num lugar em que, quando eu fui morar nesse lugar, tinha uma mulher que ela não gostava de lá. Eu amava aquele lugar, mas ela não gostava. E logo quando ela me recebeu lá, porque era a única pessoa que eu conhecia nesse lugar, ela disse assim, olha, vou logo avisando que aqui todo mundo adoece o tempo todo, o clima daqui é horrível. Gente, o clima de lá é maravilhoso. O clima daqui é horrível, as pessoas adoecem, é sinusite, é rinite, é pneumonia. Eu tive não sei quantas milhões de pneumonia, porque eu morei aqui a vida inteira. Meu Deus do céu, né? Socorro, Deus. E aí, eu fiquei apavorada. O que aconteceu? Eu tive mesmo. Ela, porque eu tomei não sei quantas milhões de benzetacil, não sei o quê. Eu tinha mesmo que tomar benzetacil. Eu tomei vários, num intervalo muito curto. E apavorante, gente. E eu tive pneumonia. Até que eu conheci meu gêmeo. Eu já estava naquele ano que eu conheci ele, na 4ª crise. Eu não aguentava mais tomar antibiótico. Eu falei pra ele, eu não vou tomar mais nada. Aí ele, deixa eu fazer uma leitura. Sim, ele sabe fazer leituras intuitivas, sim, ele é o DF, sim, ele tem várias experiências espirituais muito loucas, então... Aí ele fez. E essa leitura dele me ajudou a fazer uma leitura também. Essa leitura eu tava com a garganta muito inflamada. E aí eu fiz uma leitura intuitiva, fiz um espelho mágico comigo mesma. Quando eu fui dormir, que acordei, metade da minha garganta estava limpa. Na sessão, eu tinha chegado numa questão com a minha criança interior e ou meu pai ou minha mãe. Eu pensei, bom, se eu limpei, vamos supor, com meu pai, então agora eu vou limpar com a minha mãe e vai dar tudo certo. Fiz o mesmo processo, fiz com a mãe, limpou o outro lado da garganta. Até hoje, nunca mais a minha garganta inflamou.
Isso tem 5 anos e meio. Nunca mais. Eu fico alérgica, eu tenho um monte de sintoma, eu sei que é de alergia, porque a alergia pra mim é imediato, bastou eu encostar num livro velho que tá lá encostado dentro de uma prateleira, que eu pego no livro, pronto, acabou, tô lá espirrando e já começa a inflamar tudo. Não inflama mais. Dá todos os sintomas, a inflamação não veio. Nunca mais. No ano passado eu tive uma crise que eu fui pro médico e ele disse assim, eu não posso ir passar antibiótico, porque você não está com a garganta inflamada. E eu lá derrubada. Né? Então, ok. Então é isso. Eu posso estar assim, destruído o que for, mas a garganta não inflama. Então, tem processos de... Não sei se vocês já ouviram isso de outras pessoas que trabalham com chama gêmea, mas fala-se muito de contato com a chama gêmea, um contato saudável com a chama gêmea, por outro lado, ajuda na nossa saúde. Eu tenho uma teoria sobre isso. Vocês vão entender no decorrer do processo aqui, né? Da minha fala aqui. Bom, como eu falei para vocês, a minha função como terapeuta é ajudar na parte energética. Então, eu vou ajudar, ver o que está inconsciente aí que está gerando essas questões. Não é o meu foco, problemas físicos, mas eventualmente acontece das pessoas relatarem, sim, melhoras em sintomas físicos, tá? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais. Tô lembrando aqui de algumas situações interessantes que eu vivi, essas questões físicas, mas o vídeo vai ficar muito longo. Bom, tem uma coisa importante que é, Débora, se você trabalha com essa parte espiritual, como que eu posso sozinha? Eu quero me cuidar sozinha, posso? Sem pagar por terapia, quero passar pelo processo sozinha. Eu sempre falo em todos os vídeos, praticamente todos os vídeos, se não todos, quase todos aqui, 90% dos vídeos desse canal eu explico. Você não precisa fazer terapia paga, não precisa. Mas aí você tem um trabalho a fazer. Você vai fazer suas meditações, aí eu coloquei aqui, ó. Como eu posso cuidar do meu espírito, né? Meditação, oração, se conectar com a energia da natureza. Procura um documentário que fala sobre a Terra. Deixa eu até colocar aqui, que eu vou colocar o link para vocês também. Ai, nossa, nunca fiz uma descrição de vídeo tão rica, hein? Aproveita aí, que não é sempre que eu tô com essa paciência toda de fazer uma descrição cheia de link, não. Esse documentário é maravilhoso. Ele explica que quando a gente entra em contato com a energia da Terra, a gente troca energia, não vou saber explicar cientificamente, mas o que acontece acaba reduzindo os níveis de estresse. E aí, linka com a minha teoria. A minha teoria é que quando a gente está bem em paz com a nossa chama gêmea, também diminui os níveis de estresse. Gente, estresse é veneno para o nosso corpo. É veneno. Veneno. É sério. Então, só concluindo aqui, como que você vai cuidar do seu espírito? Sozinho, sem precisar fazer terapia nunca na sua vida. Medite, faça suas orações, se conecte com a fonte divina, se conecte com a natureza, faça limpezas de chakras. Quem aqui já assistiu o canal da Adriane Lorenzini? Gente, ela fala sempre da importância de fazer a limpeza de chakras. Sempre, 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 sempre. E é muito importante mesmo, mesmo. Quando eu dou aula de limpeza, leitura de chakras, né? Porque eu tenho uma seção que é de leitura de chakras, inclusive. Tem no site aqui explicando direitinho como funciona. Quando eu dou aula disso, eu explico para a pessoa, você está fazendo uma limpeza de chakras, você tem que fazer todo dia. Você toma banho todo dia? Você vai fazer a sua limpeza de chakras todos os dias. Todos os dias você vai lá visualizar todos os chakras sendo abertos, limpos, todos os dias. Porque aqui você está cuidando da sua energia. E quando você limpa seus chakras, você está limpando o fluxo de energia entre o seu corpo mais sutil, energético, e o seu corpo físico. Então, você está ali, ó, já melhorando ainda mais as condições físicas também. Você está diminuindo os níveis de estresse no seu corpo, que adoecem mesmo, gente, mesmo. Dos males da sociedade, que vai afetar o teu organismo de várias formas diferentes, o estresse. Então, o que é que acontece? Porque você fica no modo luta e fuga o tempo todo, isso acaba com o organismo, certo? Então, vou repetir, ferramentas são importantíssimas. Meditação, oração, se conectar com a natureza, são
fazer a leitura de chakras, a limpeza de chakras. Essas são, eu diria que, assim, as básicas, principais, para cuidar do seu espírito. Quando você medita, você acalma. Se você puder, né, no meio disso tudo aqui, o máximo que você puder vibrar na energia da luz, do amor incondicional, melhor ainda. Porque aí você tá o quê, ó? Você tá também diminuindo os seus níveis de estresse e você tá cada vez mais elevando a sua consciência. Então, quanto menos você tem mágoa, ranço, ressentimento, ódio, raiva, mais o seu corpo vai sendo limpo. Então, você vai se conectando com a fonte divina do amor incondicional, você vai limpando o seu corpo, certo? Custa um total de 0 dinheiro fazer isso, 0. A questão é que muitos de nós, às vezes, temos fases em que a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente tá cansado. Eu, por exemplo, eu falo por mim. Eu tive uma época de conseguir fazer isso sozinho o tempo todo, toda semana, e olhava e meditava. Durante anos, na verdade, eu fiz muita coisa sozinha. É surreal. Para quem me conhece de muito perto, sabe o tanto de coisa que eu faço, e eu nem falo tudo que eu faço. Imagina Deus. Deus é que sabe o quanto que eu faço. Só que tem época, gente, que eu não tô conseguindo. E assim, tem uma percepção, né? Que não, você tem que olhar pra dentro, você tem que olhar sozinho, você é você sozinho. Eu concordo, o caminho é esse, mas às vezes a gente não tá conseguindo. A gente não encarnou aqui com outras pessoas à toa, a gente encarnou aqui pra se ajudar, pra trocar. Quando eu faço um vídeo como esse aqui, a minha esperança é que você tenha as ferramentas para você se cuidar sozinho, mas se você precisar de ajuda, tem ajuda também. Você pode fazer, paga, né, com o meu trabalho, com o meu serviço. Mas não é uma necessidade absoluta, não existe só esse caminho. Às vezes a gente precisa, eu sinto que às vezes eu preciso, certo? Então, assim, eu acho estranho quando as pessoas têm, assim, um negócio de não pode contar com a espiritualidade de outra pessoa, não. Tem que ser você, sozinho. Sim, tá, não estou conseguindo. Preciso de ajuda. Às vezes a gente precisa, tá? Então, assim, ok. Mas se você consegue sozinho a vida inteira, ótimo pra você. Vai fundo, continua e vai dar tudo certo, tá? Existe essa possibilidade também. Então, vamos lá. O que mais? Essa coisa do estresse, eu quero pontuar um negócio aqui. Ai, será que eu tô com o meu celular perto? O outro celular? Não sei. Mas eu vou pegar, porque eu tenho que ler isso aqui pra vocês. Peraí. É que eu pesquisei aqui pra dizer pra vocês, ó. Essa questão da espiritualidade, né, e do estresse. Na Bíblia, a frase não se preocupe aparece em Mateus 6,34, que diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Né? Então, assim, aquela coisa do viva no presente e pare de se preocupar, porque a preocupação gera o quê? Estresse. A expressão não tenha medo aparece na Bíblia 365 ou 366 vezes, dependendo da fonte. É considerado o conselho mais repetido e valioso da Bíblia e aparece de várias formas diferentes. Não tenhas medo, porque quando você medo, você também entra nesse modo luta ou fuga. E aí, tá o quê? Com o seu nível de estresse lá em cima. E o medo, gente, é o contrário do amor. Tem gente que diz que o contrário do amor é o ódio, né? Não, o contrário do amor é o medo. O amor, tem um vídeo sobre isso aqui no canal que eu não faço a menor ideia de qual é o título dele, mas eu sei que eu já gravei um vídeo sobre isso. O amor expande. O medo retrai. O amor é o combustível, é a matéria da sua alma. O amor é o que move o seu ego. O ego, ele vai se alimentar do medo, por quê? Porque ele vai ser construído com base no medo. No medo de não ser aceito, o medo de não ser visto, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado. O medo, né? Então, esses medos vão fazer com que a gente faça de tudo para agradar os outros. Crie máscaras para sobreviver, que a gente nem imagina que são máscaras, porque são inconscientes.
O ego, né, essa máscara, essas máscaras são criadas de forma inconsciente. Eu fui descobrir ano passado que eu construí uma versão de mim para tentar receber o amor do meu pai. Gente, eu nunca que eu ia imaginar que eu fiz isso, sério mesmo. Eu tive uma briga com meu pai, porque o meu pai passou a vida inteira dizendo para mim sobre a importância de estudar. Sempre falava dos meus irmãos, né? Como, eu tenho um irmão, eu tenho um filho médico, eu tenho uma filha advogada, eu tenho uma filha professora de inglês, todos os meus filhos falam inglês. Eu não falo inglês, não leio inglês até hoje. Todos os meus filhos isso e aquilo, não. Às vezes ele esquecia que eu existia. A minha mais nova está fazendo direito. Eu era mais nova, eu tinha 14 anos. Aí a minha mãe, a sua mais nova é a Débora. Então, assim, passando esse processo todo, né, eu tentei ali, de alguma forma, inconscientemente, para ser amada e aceita pelo meu pai, passar por uma jornada que fosse digna desse amor. Então, eu fui ser professora do colégio que ele estudou. Nunca fui tão feliz na vida num trabalho como nessa época. Eu acordava às 5 horas da manhã, a pessoa mais feliz do mundo. Eu não tinha mais fim de semana, porque o meu fim de semana era para elaborar as melhores aulas, as aulas mais interessantes para os meus alunos durante a semana. Essa era a minha vida. Eu vivia em função de trabalho. Trabalho era a única coisa que me dava prazer. Veja bem, né? Então, o tempo passou, fiz o mestrado. Papai comemorou meu mestrado assim, opa, filha, parabéns. Nem ele deve lembrar disso, mas eu lembro exatamente do dia da cena. Eu falando, ele tava de cabeça braço, ele levantou aqui a cabeça aqui, por cima assim dos óculos, e pediu, opa, filha, parabéns, e pronto. Né? Então, assim, eu não imaginava que eu tinha feito tudo aquilo para ter a atenção e o amor do meu pai. Eu não imaginava. Só que aí, ano passado, quando ele começou a falar, ridicularizar universidades, universitários, e falando um monte de coisa, um monte de opiniões dele sobre isso hoje, eu fiquei assim, transtornada, e a gente brigou, e nossa, gente, foi horrível, foi horrível. As minhas feridas ativadas ali, eu falando que ele era ignorante, porque isso e aquilo. Mas quem tava falando ali era a criança interior, ferida, arrasada, porque assim, fiz de tudo, esse homem não me ama, né? Mas me ama, meu pai me ama, né? Mas assim, aquela criança interior tava ali, indignada, revoltada. Uma semana depois, eu tive uma hepatite, eu quase morri. E aí as pessoas diziam, Débora, fígado, raiva, que raiva é essa aí? Que raiva? Eu disse, gente, que raiva? Eu não sei que raiva que eu tenho, não. Que raiva, eu tinha esquecido que eu tinha brigado com meu pai, porque no mesmo dia eu pedi desculpa pra ele, chorando, pai, desculpa, pelo amor de Deus. Eu me sinto a pior das pessoas, eu me sinto assim uma fraude quando eu passo por uma situação dessa, né? Meu Deus, olha a terapeuta enlouquecendo, entendeu? É péssimo. E ali mesmo eu pedi desculpa, meu Deus, eu vejo meu pai uma vez no ano, foi horrível. E passou-se o tempo, né? E no final das contas, eu tive essa hepatite, ou seja, uma doença física, por conta daquela situação, daquela raiva que eu senti. Quando eu fui investigar, ok, Criador, pelo amor de Deus, me mostra o que está acontecendo. O que veio exatamente isso. Você tá com muita raiva porque você criou todo esse personagem universitário, professor universitário, etc e tal, pelo medo de não ser amada pelo seu pai, e aí seu pai não tá a mínima para isso, e você tem que agora passar por essa desconstrução do ego, entende? Então, gente, o processo, poxa, é inconsciente, entendam isso. Então, viu, eu descobri sozinho, você pode descobrir sozinho também. Coach, se eu conseguir, você consegue também, vai lá, tenha fé, né? Tô brincando aqui, gente, dá pra conseguir mesmo, tá? Às vezes a gente consegue, às vezes não, essa é o que acontece comigo, pelo menos. Mas
Mas no final das contas, todas as respostas estão dentro da gente. E a gente tem sim a chave para acessar elas. Quanto mais a gente está iluminado, quanto mais a gente tem contato com Deus, quanto mais a gente vibra no amor incondicional, quanto mais a gente se rende ao processo, mais, independente se você faz terapia ou não, gente, pelo amor de Deus, olha, eu tô falando isso porque volta e meia eu recebo mensagens assim, ai, muito deprimentes sobre isso, né? Sobre assim, ai, as pessoas estão fazendo. Estão se aproveitando, esse negócio de chama gêmea só existe para pegar dinheiro das pessoas. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham, de verdade, vocês acham mesmo que eu queria trabalhar com isso aqui? Não foi o que o meu ego escolheu, não, senhoras e senhores. Eu surtei antes de abrir esse canal, justamente porque eu pensava assim, gente, o que eu tenho para contribuir? Se a minha vida emocional, afetiva, de relacionamento, não tá resolvida, eu vou ajudar como? Mas por algum motivo, Deus, a espiritualidade, tudo ou você vai, ou nada na sua vida vai fluir mais. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E aí eu não tive outra opção, a não ser vir por isso aqui, mas não é o que o meu ego escolheria. Gente, é muito mais confortável não estar se expondo aqui. Pra mim, se tem pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade dos outros, né? Pra seja lá o que for, beleza, mas não é todo mundo que faz isso não, gente. Muita gente que tá aqui faz esse trabalho porque não tem outra coisa, porque a espiritualidade bota a gente ali, ou você faz, você veio pra isso, é um compromisso espiritual, ponto final, engole o choro e vai, minha filha. Entendeu? Não é fácil não, gente, fazer isso aqui, não é fácil trabalhar com feridas emocionais das pessoas todos os dias. Não é fácil ouvir histórias difíceis, pesadas, sofridas todos os dias. Eu já atendi situações que... Gente... Mas ao mesmo tempo, Deus sabe o que faz, né? Porque ao mesmo tempo é muito gratificante. Receber os depoimentos que eu recebo é muito, muito, muito gratificante. Então, assim... Eu bato nessa tecla, né, de que, olha, você não precisa pagar terapia para você evoluir, porque não precisa mesmo. Mas às vezes alguém vai querer ajuda e tem profissionais para isso, para ajudar como um serviço, um trabalho como outro qualquer. Entende? Enfim, é preciso falar disso. É preciso. Mas assim, eu sei que quem me escuta aqui é a minoria da minoria que tem essa percepção, mas mesmo assim eu gosto de falar. Mas é a minoria da minoria da minoria da minoria, né? Eu acho, inclusive eu sou muito grata por vocês que me escutam aqui, tem toda essa paciência de ver vídeos enormes que eu gravo, porque eu sei que muitas vezes sou meio prolixa aqui gravando os vídeos. Vou confessar a vocês que essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo aqui, terceira vez. Porque são muitos assuntos, aí quando eu vejo eu tô desviando, aí não chego... Já tô desviando agora de novo, mas pra vocês terem uma ideia, às vezes os 37 minutos que eu tenho que ter esse vídeo até agora era só de desvio. Eu não tenho falado que era realmente pra falar, então tô na terceira tentativa aqui, espero que agora dê certo. Então, assiste esse vídeo várias vezes, se tiver meio confuso pra você, porque é isso, alma e ego. A sua alma é maior que o ego. A alma é construída no amor incondicional. A sua alma quer ir para o amor incondicional, quer te levar para o amor incondicional. O ego é o medo. O ego foge. O ego se irrita. O ego se magoa. O ego se ressente. O ego julga o outro. A partir das próprias feridas. Entende? O ego, ele se sente diferente, melhor, superior aos outros. Acha que tem resposta para tudo. O tempo todo, entendeu? Que tem razão o tempo todo, quer ter razão, quer firmar aquela razão, quer brigar para convencer todo mundo que tem razão. Por quê? Porque ali ele vai se sentir validado e aparentemente amado, enfim, né? Então o ego, o fundamento dele é o medo, o fundamento da alma é o amor. Então quanto mais você está conectado com essa energia do medo e do ego, mais você tem a tendência a adoecer fisicamente. Quanto mais você está vibrando na alma, no amor incondicional, mais a tendência é você ser mais saudável, certo? Débora, por que tem pessoas que têm hábitos
físicos, alimentares, como que eu posso falar? Hábitos que são saudáveis, né? Assim, em relação ao seu corpo físico. Faz exercício físico, se alimenta bem e mesmo assim tem algum tipo de doença. Como eu falei para vocês, às vezes essa doença tá ali no energético. Às vezes é uma mágoa, um ressentimento que a criança daquele ser humano ali guardou para sobreviver. E aí gente, o ego também constrói bons hábitos. Vocês sabiam disso? Não é uma novidade para vocês? Pois eu vou dizer. A obsessão, por exemplo, em um corpo escultural também pode ser construída a partir de uma movimentação do amor pelo seu corpo, e aí esse querer cuidar do seu corpo, mas também pode ser motivado pelo ego. A motivação aqui é muito importante que você entenda. Muito importante. A sua motivação é o que vai te trazer saúde ou doença. Então, essa obsessão pelo corpo saudável pode vir também de uma construção do ego, do medo de não ser aceito em determinados grupos, por exemplo. E isso inconsciente. Conscientemente, a pessoa diz, imagina, nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Inconscientemente, é o que está movendo ela até aqueles comportamentos, aqueles hábitos. Hábito de leitura. Nossa Senhora, quando fui dar aula para ensino médio, eu tinha 21 anos, eu tinha alunos de 15 anos que tinham lido clássicos que eu não sabia nem que existiam. E aí eu fiquei tão envergonhada daquilo, porque assim, eu saí de Harry Potter para Aristóteles, né, na faculdade de filosofia, e pronto, né? Filosofia ali até terminar, filosofia para psicologia no mestrado, mas eu não tinha contato com literatura. E aí esses meninos tinham contato com uma literatura universal, assim, que eu ficava assim, como assim, gente? E eu nunca ouvi nem falar desses livros, lá vai eu, ó. Estudar. É um hábito maravilhoso. Mas é um hábito o quê? Para não passar por ignorante. Que é, olha lá, ignorante, olha lá, professor ignorante. A minha motivação daquela obsessão por leitura não era uma motivação pelo puro prazer da leitura, não. Era pela vontade de não parecer ignorante, pelo medo de parecer ignorante frente aos meus alunos de 15, 16, 17 anos. Entende? A motivação vai fazer toda a diferença. Espero que esse vídeo realmente tenha um valor aí pra você, tá? Às vezes eu vejo comentários e aí a pessoa diz assim, pois agora eu vou viver com a minha alma gêmea, porque é isso que... Aí a pessoa fala isso, né? Aí é ok, gente, se você tá sentindo que sua vida tá fluindo, você se apaixonou por uma alma gêmea, beleza. Mas se você tá no caminho da alma, aconteceu. Mas se você faz como eu fiz em 2020, que eu bloqueei meu gêmeo e disse, vá pra baixa da égua, que eu vou viver minha vida aqui e me envolvi com a alma gêmea, querendo nunca mais ver o meu gêmeo na vida, eu tava ali agindo pelo ego. Pelo medo. Eu lembro da mãe do meu gêmeo me perguntando assim, por que é que você não assume esse amor que você sente por ele? Assim, não é óbvio, porque ele escolheu outra pessoa. Ele escolheu outra pessoa. Então, se ele escolheu outra pessoa, não faz sentido eu ficar sentindo esse amor aqui. Várias pessoas ao longo da minha jornada me perguntavam por que você não assume esse amor que você tem por essa pessoa. E eu dizia, porque não faz o menor sentido. E aí eu conseguia reprimir e ia viver outras coisas. Qual a minha motivação ali? Ego. Medo. Medo de sofrer. Medo de ser rejeitada, abandonada. Medo de ser iludida. Medo de passar. Medo. E aí, meu amor, se sua motivação para ir ficar com a alma gêmea é o ego gritando, é o medo, eu não sei nem o que te dizer. Eu acho que eu só tenho para te dizer assim, Deus te abençoe. Que você passe pelo processo da forma mais, sei lá, menos cheio de torres e solavancos assim possíveis, porque eu já vi esse filme e não foi só comigo, não. O final dele não é legal.
Porque se tá ali forçando ir pelo caminho do ego. Então, complicado, né? Mas cada um com as suas escolhas, os aprendizados estão aí, cada um vai, né, pelo que acredita. Então, cada um com o seu processo aí, né? Então, vamos lá. Esse é o jeito que você vai cuidar do seu espírito ali, né? De graça. Quando você vai... Ah, não, eu não tô conseguindo sozinho, eu tô numa fase que eu já consegui isso, não tô conseguindo. Ou então, nunca consegui isso, preciso de ajuda para começar. Já atendi os dois perfis de pessoas. Pessoas que, como eu, fizeram várias coisas sozinhas e agora estão se sentindo perdidas, precisam de ajuda. Ou pessoas que estão perdidas, nunca fizeram esse processo sozinho e agora estão começando a ter ferramentas para conseguir fazer o processo sozinho. Meditar e tal, eu acho maravilhoso. Conseguir resolver questões emocionais sozinhos, eu fico morrendo de orgulho. Porque é isso que a gente precisa. É essa a nossa libertação, a gente conseguir olhar para dentro e conseguir acessar o que a gente precisa, né? Então, vamos lá, tem sessões, deixa eu ver, que você pode fazer procurando profissionais que você se identifica, certo? Você vai sentir no seu coração. Ah, não, a Débora não tá nem reunida, a fulana, a ciclana, a beltrana, não estão nem reunidas, não quero fazer com elas não confio no trabalho delas, só confio no trabalho de pessoas que estão reunidas com as suas chamas gêmeas. Tem gente que já está reunido com as suas chamas gêmeas oferecendo processos terapêuticos também. Se você é com essas pessoas, você se identifica, criatura, a única coisa que eu peço é, se você está sentindo de procurar ajuda, procure. Eu sempre falo, não precisa ser comigo, de jeito nenhum, inclusive se você sente que não tem nada a ver aqui, que eu não posso te ajudar, vai com quem tu acha que pode te ajudar. Que eu já ouvi essa também, né? Por que esse povo, né, que nem tá reunido, tem a audácia de tá falando sobre chama gêmea? De novo, gente, a gente não escolhe. Não é uma coisa que a gente, tipo assim, que legal, um nicho. Um nicho de marketing, vamos. Agora chama gêmeas. Gente, se alguém faz isso, eu não sei nem se deve dar certo. E se dá certo, não sei nem por quanto tempo dá certo. Não sei nem como é que funciona, porque comigo não foi assim. Comigo foi eu fugindo, e a espiritualidade assim, ó. Amada, você vai esperar o que acontecer pra você encarar a sua missão, né? Então, assim, é isso. Então, assim, vai pra quem você acredita. Todos os meus vídeos têm esse momento, né? Desse reclames do plim plim aqui, pra fazer a propaganda da possibilidade de você se cuidar com um processo terapêutico. Caso você veja sentido. Porque, gente, o que adianta você ficar ali rodopiando, sem conseguir olhar pra dentro sozinho e pronto, o tempo passando e você sem pedir ajuda? Também não tá adiantando nada, né? Por isso que às vezes faz sentido. Por isso que eu sempre falo aqui das duas possibilidades. Não quero, pois então volta lá no vídeo e lembra da história lá que eu falei de meditação, oração, conexão com a natureza, limpeza de chakras, combo perfeito aí pra você ir melhorando aos pouquinhos, tá? Então aqui, o que mais? Então por isso que tem gente que tem todo um hábito super saudável, mas às vezes tem doenças mesmo assim, acontecem acidentes mesmo assim, porque tem outras questões que estão a nível de alma inconsciente mais profundos, certo? Então vamos lá. Vamos falar aqui de alguns sintomas aqui, falar de algumas coisinhas que eu já vi. Então, por exemplo, dor de estômago. Hoje eu acordei super feliz, porque eu não acordei com dor de estômago. É muito comum eu sentir dor de estômago. O estômago, essa região aqui, vocês já viram aquela expressão? Fulano parece que tem um rei na barriga? Então, né? O rei na barriga é a pessoa que se acha superior aos outros e acha que todo mundo tem que obedecer a ela, né? Só a opinião dela serve, ela é a mais importante, ela é a melhor, ela é o centro das atenções. Então, gente, porque essa região aqui da barriga, onde tem o estômago, é a região do nosso plexo solar, que é o nosso chakra que fala do nosso poder pessoal, mas também é o nosso, é onde está o nosso senso de eu. Então, o nosso ego, né, se esse chakra tá desequilibrado ali, é o ego gritando. E nos últimos dias eu vinha com muitas dores de estômago, porque sim, eu tô num momento em que o meu ego tá se debatendo, tá chorando, tá gritando, tá, enfim, né? Mas ontem eu resolvi dar uma de Débora versão 2023 e fui lá, antes de dormir, meditei, limpei os chakras, fiz tudo direitinho,
Dormi, acordei sem nenhuma dor. Ai, fiquei tão feliz, tão maravilhada, porque fazia tempo que eu não acordava assim. Então, quando você tem questões no estômago, provavelmente você pode estar aí com o seu senso de eu ameaçado de alguma forma. O seu ego tá gritando, querendo te dar o recado de olha para isso, olha para o ego, olha para essas máscaras que você construiu. Se pergunta aí o que é que você tá... Ó, mais dicas aqui para você ver aí sozinho, se cuidar sozinho aí. O que é que eu posso estar querendo me convencer ou convencer os outros sobre uma coisa que eu acho que eu sou, né? Enfim, você vai descobrir o que esse ego tá querendo falar para você. O ego não é um monstro, né? A gente cria esse ego para sobreviver. Então, assim, tenhamos carinho com essa parte do nosso ser, não é mesmo? Porque ele tem o quê? Medo. O ego, tudo que o ego tem é medo. Então, assim, do que eu tô com tanto medo? Né? Assim, o que tá me ameaçando? É a minha reputação? É a minha imagem? Né? O que é? Então, assim, vai investigar o que pode estar ameaçando seu senso de eu, né? Aqui, eu vou trazer algumas possibilidades aqui, né, para vocês de sintomas, de coisas que eu já vi. Gastrite. Tem um vídeo da Cristina Cairo, então vocês procurarem aqui no YouTube, ela tem inclusive um canal em que ela fala de vários sintomas no mesmo vídeo. No mesmo vídeo ela recebe mensagens de ouvintes e aí ela vai destrinchando ali cada sintoma. E uma vez eu vi um vídeo dela falando sobre gastrite, a relação da gastrite com pais que são extremamente rígidos e detalhistas. Eu acho que ela usa a palavra detalhistas também. Então, gente do céu, quando ela falou isso, eu fiquei assim, ó. Eu acho que ela até deu um exemplo do copo, ó. Se a mãe disse que o copo tem que estar aqui, virado pra cá, 35 graus, não sei de onde. Então, tem que ser assim, porque senão tem um escândalo. Então, eu fui criada assim. E aí, eu com 16 anos, estava lá, eu no hospital, com crise de gastrite nervosa. Justamente porque eu fui criada assim. Então, ela fala isso, você... Opa! Então, vai ter relações, né? Tem uma coisa interessante da Cristina Cairo, é que ela vê uma perspectiva diferente. A maioria das vertentes que eu vejo encaram o lado direito, do corpo mesmo, né? Tô falando do cérebro, não. Do corpo. Coisas que acontecem do lado direito do nosso corpo, a maioria associa ao masculino, então relação com o pai ou masculino, e ao lado esquerdo com a mãe ou feminino. A Cristina Cairo, ela faz o contrário. O lado esquerdo ela associa ao masculino, o lado direito ela associa ao feminino. Isso significa, ela tem várias percepções bem diferentes da maioria, mas isso significa que o que ela fala tá errado? Não, por incrível que pareça, tudo faz sentido. Tanto da vertente de que considera o direito masculino, como da vertente que considera o direito feminino. É impressionante como você vai atrás e você vai, assim, parece um quebra-cabeça que você vai tendo várias respostas ali. Cada pecinha do quebra-cabeça é uma resposta diferente a partir de uma fonte diferente. Vou falar sobre isso aqui também daqui a pouquinho. Então, esse exemplo que ela dá aqui, né, é muito interessante. E eu fiquei pensando, o que tem a ver, né, com o estômago aqui, o ego, o poder pessoal e essa situação, né, da gastrite que a Cristina Cairo traz. Se eu for buscar interpretar de alguma forma, eu estava aqui pensando sobre como, às vezes, esse pai, essa mãe, eles estão ali impondo o jeito deles de fazer as coisas, né, e impedindo que nós tenhamos o nosso próprio jeito, o nosso próprio tempo de fazer as coisas. Então, eu lembro que uma vez a minha mãe me visitou e ficou impressionada porque minha casa estava limpa e arrumada. Então, ela achava que pelo meu quarto não estar limpo e arrumado, né, quando eu era adolescente, eu não ia cuidar da minha casa. E eu depois fiquei, poxa, mas ali na casa dela eram as regras dela, era o tempo dela, era do jeito dela. Então, assim, às vezes, quem era eu ali, né? Porque eu vivia ouvindo isso. Essa é a minha casa, são as minhas regras debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Então eu não me sentia com muito espaço ali. Então talvez por isso esse senso de eu ali faltava um pouco, né? Aí ia pra essa questão do estômago também. Eu tinha muita crise de gastrite, gente. Já tive muito problema de estômago na vida, assim. Nossa senhora, já tive até aquela bactéria H. pylori. Tive. Então, de tudo que você possa imaginar, já tive aqui.
Então, assim, ó, vamos lá. Então, eu acredito que possa ter relação com isso também, mas aqui é uma interpretação, tá? Livre. Nunca vi isso num conteúdo de outra pessoa. Você vê isso, faz sentido pra você ou não. Então, deixa eu ver aqui. É isso. Vamos lá. No nosso grupinho, quando as pessoas estavam falando ali de doenças físicas, surgiu o assunto dente. Meu amor, quando surgiu o assunto dente, brotou gente que nunca tinha participado do grupo, participando. Porque de repente era gente contando história de dente, dente quebrado, dente caindo, dente pulando, dente quicando no meio da casa. Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso. Porque eu também tive questão com dente. Vou contar a minha história pra vocês. Em 2022, quando eu tava perto de terminar com o meu ex-namorado, mais ou menos um mês antes, eu fui pra uma dentista, e essa dentista, eu já tava mais ou menos pensando nisso, em terminar e tudo mais, foi muito difícil pra mim. E eu fui pra uma dentista, ela fez um procedimento que simplesmente eu comecei a sentir uma dor que pegava no nervo, que eu se um alface passasse pelos meus dentes ali, a dor era insuportável. Eu passei 1 ano com essa dor. Eu fui lá nessa dentista umas 4 vezes. E simplesmente não tinha solução. E aí eu nunca mais fui, porque não tinha solução e ela não fazia nada. E aí, 1 ano depois, eu chorando, já tinha terminado o namoro, chorando, tentando me perdoar, me convencendo de que tá tudo bem, isso aqui é uma ilusão, isso daqui, a gente tá vivendo o que tem que viver para aprender o que tem que aprender, eu não preciso me sentir culpada por ter terminado com uma pessoa que eu gostava, terminei porque a gente tinha visões de mundo muito diferentes mesmo, e eu fui me acalmando com isso. Nesse dia, eu percebi que não doeu, meu Deus, porque todo dia eu sentia dor, porque eventualmente uma comida ali escapava pro lado esquerdo da minha boca, né? Mas, aqui, assunto nojento, né? Mas assim, nesse dia não doeu. Aí eu fui testando assim, mastigando aqui, não tá doendo. Aí pra doer eu tinha que fazer uma força grande. Eu disse, opa, melhorou assim uns 80, 90%. Eu disse, gente, mas até eu ter coragem de ir em outra dentista, meu amor, foi assim, a providência divina pra eu ir na doutora Daniela. Vocês não estão entendendo. Doutora Daniela, abençoada, linda, maravilhosa, eu sou apaixonada. Porque, gente, foi assim, foi uma providência divina mesmo. Eu pedi a indicação de uma amiga, ela indicou, aí eu fui no Google, não gostei muito das recomendações assim, eu sou meio a pessoa de ver depoimentos, né? Porque eu vejo depoimentos dos outros, eu vejo que aquela pessoa tem um bom resultado e tudo mais, eu vou querer ir ali. E aí eu vi embaixo a recomendação do doutor Daniela e Daniel Teixeira, em São Paulo. Aí eu olhei assim, eles atendem na Rua das Rosas. Rua das Rosas. Eu olhei pro nome deles porque Daniel Teixeira era o nome de um amiguinho que eu tinha na época do colégio, que inclusive tem os olhos da mesma cor dos olhos do meu gêmeo. Então, assim, muito interessante, né? Muita coisa ali. Eu fiquei, gente, vou neles. Assim, eu senti que era lá que eu tinha que ir. Gente, foi amor à primeira vista. Vocês têm noção, não. E aí que ela mexeu no meu dentinho e nunca mais eu senti dor de verdade, 100%. Abençoado. Então, mas a dor diminuiu no dia que eu me perdoei. Vamos lá, outra coisa interessante sobre questões de problemas físicos. O que eu queria dizer? A culpa gera autopunição. Então, como eu me sentia culpada por ter terminado o namoro, eu gerei uma autopunição, que era a dor. Essa autopunição decorrente da culpa, que muitas vezes a gente acessa também, ou meditando, ou numa sessão, a culpa, ela pode gerar uma autopunição como uma doença física, um acidente, pessoas desagradáveis no trabalho, pessoas, enfim, todo tipo de situação desagradável que você possa imaginar pode ser fruto de um processo de autopunição. Inconsciente, obviamente, porque ninguém vai, né, a menos que você seja masoquista, você ficar criando situação ruins pra você, certo? Então, acontece isso também. Então, nesse caso, aconteceu isso. Aqui, várias pessoas comentaram sobre terem quebrado dentes e tudo mais. Aí, uma pessoa que tirou um print lá de um livro da Cristina Cairo disse assim, gente, olha aqui, dentes tem a ver com decisões. Então, se você teve pais que
uma hora decidia uma coisa, outra hora decidia outra, e você ficava ali desorientado, você não tem um senso de decisão bom, né? Que você olha para uma coisa, decide, mantém e vai, você acaba tendo problemas com os dentes. Olha que interessante, é um ponto de vista. Mas eu já vi outros pontos de vista também. Quando você vai ver, que é o ponto que eu vou falar aqui agora para vocês, tudo vai fazendo sentido de novo, como a história lá do quebra-cabeça, né? No meu caso, com a doença autoimune, gente, surreal. Surreal a questão da doença autoimune. Por quê? A doença autoimune em si, ela já tem várias percepções. Então, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Na época que eu comecei a ter sintomas, foi em julho de 2020. Em 6 meses antes, eu tive um baque emocional muito grande com a minha chama gêmea, certo? Beleza. Aí, eu comecei a ter sintomas e comecei a buscar respostas energéticas. E eu cheguei a algumas respostas que eu ficava assim, ué, né? Sem entender que eu tava com doença autoimune ainda, porque eu fui descobrir que eu tava com doença autoimune, mas começaram os sintomas em julho de 2020, eu descobri em janeiro de 2021. Então, passei esses meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fazendo terapias para olhar para os sintomas que estavam aparecendo aqui. Por exemplo, o coração acelerado do nada. Aí, né, o que é isso? E eu ia buscar, eu via cenas em que eu me percebia com muita raiva de mim, do momento em que eu tinha dito não pro meu gêmeo. Ele foi, bora, tem um relacionamento, eu disse, calma, vamos, mas agora não. E aí, como não deu uma resposta rápida de sim, vamos, bora, vamos sim, eu tive uma sensação de não de não ser rápida o suficiente. Então, olha que interessante, já aí queima aí duas percepções da doença autoimune. Uma, a de autopunição, porque o seu corpo, a medicina tradicional entende que a doença autoimune é o seu corpo atacando você mesmo. Fez sentido, porque quando eu meditava, eu me via querendo acabar com a minha raça, lá da Débora que disse não, né? Pro gêmeo lá atrás. Doença autoimune, autoataque, fez sentido. Medicina germânica, quando eu ia olhar a perspectiva lá da doença de Graves, que é uma doença que ataca a tireoide, dizia lá, o hipertireoidismo, a partir da medicina germânica, que pode ser ocasionado quando você não tomou uma decisão rápida o suficiente. Olha que interessante. Exatamente a sensação que eu tive lá em janeiro de 2020. Então, a pessoa, aí tinha lá, pesquisa o que aconteceu 6 meses antes de começarem os sintomas. Eu disse, veja se você não teve a sensação de que você não foi rápido o suficiente. Eu disse, olha, eu tive sim. Então, olha aí, as pecinhas se juntando. E aí foi uma série de peças desse grande quebra-cabeça para tentar entender. Mas tudo caía no gêmeo, gente do céu, tudo caía no gêmeo, tudo. Misericórdia, né? Outro, Theta Healing, eu fui vendo vários sintomas, porque vai aqui, ó, nessa doença autoimune, vai mexer com o seu coração, vai mexer com os olhos, vai mexer com várias coisas. Então, eu ia vendo os sintomas e ia no Theta e descobria mais relações com outras coisas, com pai, com mãe, seja o que for. Deixa eu ver. Perspectiva da Cristina Cairo, da doença autoimune em si, eu não lembro o que exatamente eu posso ter ouvido sobre isso, mas com certeza eu ouvi algo e fez sentido. Tem um livro que eu vou deixar aqui para vocês também, que é de um cara que ele se identifica como médium médico. Ele teve uma experiência assim transcendental quando ele era criança, porque viu a avó dele que tinha morrido de câncer, dizendo que a doença que ela tinha não era o câncer em si. É uma coisa assim a história. E aí ele vai ser médico, quando ele cresce, ele vai pesquisar. E aí ele vai descobrir que doenças autoimunes, elas não são o seu corpo atacando você. São o seu corpo se protegendo de um vírus, que é o vírus Epstein-Barr, que é o vírus da herpes. Olha que doido. Olha onde que chegamos, né? E aí ele faz apelos, né, no livro dele para a medicina tradicional fazer pesquisas em relação a isso, e ele explica que essa medicina tradicional não quer fazer
essas pesquisas, porque teria que mexer com toda a estrutura da medicina, porque esse vírus, ele também pode ocasionar, inclusive, alguns tipos de câncer. E, caraca, eu fui atrás de... Ele fala esses tipos de câncer no livro. Aí eu fui atrás de conversar com pessoas que tinham tido esses tipos de câncer. Perguntei se elas tinham episódios de herpes. Todas elas disseram que tiveram. E eu ficava, gente... E aí tudo interligado, sabe? Um negócio assim... Não tô dizendo que se você tem herpes, você vai ter câncer, pelo amor de Deus. Quase todo mundo do planeta tem herpes e não necessariamente todo mundo tem câncer. Tô só falando a perspectiva desse médico. E fez muito sentido pra mim. Também. Por quê? Porque eu também tive... Eu contraí herpes, eu era criança, eu lembro da cena. A minha mãe olhou pra mim, a gente tinha uma vizinha, e era tudo compartilhado, assim, às vezes a gente almoçava juntas, era muito normal, assim, a gente tá almoçando e almoçar junta. E eu lembro de cenas assim. E aí minha mãe pegou no meu bracinho, olhou pra mim e disse assim, se alguém oferecer qualquer coisa pra você hoje, não aceite. Ora, foi só a conta. Quando eu fui pra casa, eu fiquei sem reação, fui pra casa da vizinha, a vizinha... bebeu um negócio aqui, ofereceu pra mim e eu tomei. Quando eu busquei aqui na meditação, quanto que foi esse evento, né? Porque eu tinha herpes desde sempre. Eu fui ver, tinha sido ali, né? Que louco, não é mesmo? Pois é. Então, desde que da doença autoimune, se eu tive algum episódio, não lembro, de herpes, né? Por quê? Porque o meu sistema... de defesa, ele tá assim, ó, ele tá no modo hard aqui, que aí tem um médico chamado Pedro, que tem um vídeo, que eu também vou colocar o link aqui pra vocês, que associa fala sobre esse modo de ataque do seu organismo, falando da doença autoimune, que tem dois tipos de defesa, modo de ataque não, defesa, né, do seu organismo, que é uma mais severa e a outra mais tranquilinha. E aí ele vai explicar isso, vai falar do estresse, vai relacionar tudo. Então tá tudo, na verdade, relacionado. E olha, sempre o estresse lindo, né? A gente já comentou sobre isso. Então, esse médico, ele vai falar isso, né? E vai fazer um apelo, dizendo por quê? Porque tem alguns comportamentos, alguns alimentos que vão alimentar mais esse vírus. Então, ele vai ficar mais forte e o seu organismo vai ficar atacando o vírus. Ele não tá atacando você, ele tá tentando atacar esse vírus, o Epstein-Barr, que tá ali no seu organismo, nunca vai embora. Que louco, não é mesmo? Então, tem alguns vírus, eu acho que o vírus da catapora também, que também, acho que ela gera a herpes zoster, eu acho também. Gente, também é um vírus que não sai, né? Aquele tipo de vírus que entra ali e pronto, vai até o último dia da sua vida junto com você, né? Então, complexo. Então, ele pode perder a força no seu organismo, mas pode não ser. Eu tô explicando aqui tudo pra vocês muito superficialmente, né, gente? Porque eu não sou médica. Tudo que eu tô falando aqui não é do ponto de vista de uma médica, mas é do ponto de vista de uma pessoa que foi buscando respostas espirituais, mentais, emocionais, físicas, de várias vertentes diferentes. Então, e o que eu tô querendo dizer pra vocês é que tudo que eu procurei fez sentido. Tudo. Da medicina tradicional à medicina holística, tudo fez sentido. As coisas não excluem uma a outra, não excluem. Tanto o meu organismo simbolicamente está me atacando, porque lá atrás eu mesma estava contra mim mesma, com a parte de mim com raiva da minha eu lá de trás, como também o meu corpo uma super defesa por conta desse vírus. E vírus é o quê? Você vai no Theta Healing, quando você vai ver, é merecimento, aí já tem as questões de merecimento. Então, gente, tá tudo interligado. Energético, mental, emocional, físico, tudo tá tudo interligado. Entende? É nesse ponto que eu tô querendo chegar com vocês. Vou deixar essas referências aqui, viu? Não se preocupem. Então, tá tudo interligado, tudo. Eu lembrei, falando aqui, tentando gravar os outros vídeos pra vocês, né? Que esse, graças a Deus, finalmente, talvez não vai ficar tão grande quanto os outros ficaram. E tá mais organizadinho, menos cheio de fugas aqui. Eu fui falando e lembrei de uma coisa. Que uma das coisas que ataca essa doença que eu acabou vindo aqui pro meu campo, né? São os olhos. E eu tive vários problemas com os olhos no decorrer desse processo, dessa doença. E numa época, era assustador me olhar no espelho, ver vídeos meus, ver fotos minhas. Era assustador, era desesperador. Porque os olhos ficam saltados. E olha que louco. Eu gravando o vídeo, lembrei de uma cena da minha mãe dizendo assim: olha como ela fica feia, chorando.
Gente, né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade o quê? De sentir, de chorar, de colocar o choro pra fora mesmo e tal. Quem nunca que teve aquela situação do engole o choro, né? Quando era criança. Então, e eu não tô falando isso, gente, pra culpar minha mãe, não. Fica até morrendo de medo que minha mãe veja esse tipo de conteúdo, porque, né, ela já vai, ai, meu Deus do céu, porque, mamãe, se um dia a senhora estiver vendo esse tipo de conteúdo, não estamos falando isso para lhe julgar, estamos falando isso porque aconteceu, era o que você sabia fazer na época, tá tudo bem. Aconteceu já, né? Mas, enfim, tem consequências. Então, aí, olha como é feia chorando, e esse olha como é feia chorando, o que vai fazer? Eu quero ser feia, né? Quer ser bonita. Então eu vou ficar, não vou o quê? Chorar, evitar chorar a todo custo. Então muitas vezes eu era uma criança normal, que você já viu uma criança quando cai e que ela, se ela nem sentir nada, ela vai levantar e vai embora. Mas se ela perceber que a mãe vai acolher, ela começa a chorar. Eu não tinha chance de chorar, porque minha mãe dava risada e dizia assim, limpa a mãozinha e vai terminar de brincar. Eu queria que a minha mãe fizesse, a bichinha, pai, eu ir lá ganhar colo. Eu lembro de uma cena assim, eu lembro, por Deus, eu lembro. E aí eu virei uma adulta, que eu lembro de um episódio em que eu tive ranço de uma criança, porque ela fez isso. E a mãe acolheu. E aí um ranço daquela criança, uma criança, gente, porque a criança caiu, não ia chorar, tava de boa, mas na hora que a mãe falou, meu filho caiu, aí ele foi lá chorando. Eu disse, criança, nem doeu, os meninos nem ia falar nada. Aí, porque a mãe era quem? Que era adulta, que tava fazendo aquele julgamento e tendo aquele ranço da criança? Era a minha criança, tava indignada, porque na minha vez ninguém me abraçava, não, né? Assim, ria da minha cara indo por cima. Então, assim, eu cheguei a fazer sessões de teto em que eu sentia uma falta de... Tinha questões com a falta de estrutura. Se eu cair, eu vou cair e ninguém vai me ajudar, não. Por um tempo, uma parte minha associava a isso. Então, eu tive uma época que, nessa questão dos olhos, né? Que minha autoestima, ela foi assim... pro lixo. Existe uma Débora... Antes dessa doença, existe uma Débora depois. Teve fase dessa doença que eu me achava horrível. E aí, gente, o meu ex-namorado, ele olhava pra mim e dizia assim, ai, você é tão bonita. E eu começava a chorar, porque eu achava que ele tava mentindo. Porque como que alguém podia me achar bonita com aquela doença? Ai, gente, era horrível, era horrível. Então eu criava brigas e problemas homéricos, assim. Se alguém viesse me elogiar, eu dizia pra pessoa parar, que aquilo era mentira, que era um absurdo. Até hoje é um assunto sensível pra mim. Então, assim, ainda não estou 100% resolvida com isso, né? Por quê? Porque antes da doença, eu me achava bonita. Me achava bonita de verdade. Eu amava tirar foto minha, selfie, todas as fotos eu achava bonitas. Eu gostava muito da minha imagem. Eu era feliz demais com a minha imagem. Meus olhos, tem fotos minhas que eu sou apaixonada pela foto, os meus olhos, eles não tinham um inchadinho que hoje tem aqui nas pálpebras, que começou depois dessa doença. Então, era uma coisa que mexeu muito com a minha autoestima. É como se em 2 anos a sensação que eu tinha era que eu tinha envelhecido 10 anos em 2 ou 20. A sensação era essa. Então, assim, eu amava minha imagem, minha aparência no momento, depois eu tava detestando. Que horror, né? Então, foi um processo bem complicado, bem doloroso, assim. E aí, hoje eu sou mais tranquila em relação a essa questão da aparência, mas mesmo assim, eu ainda sou meio assim, porque é um assunto ainda meio sensível pra mim. Porque quando eu faço a besteira de olhar para as fotos antigas e lembro do quão foi rápida a transformação para uma Débora que eu achava horrível, feia, vem todos os gatilhos ainda e eu fico meio assim, né? Mas assim, hoje eu já tô mais tranquilo em relação a essa questão da aparência no momento atual, né? Mas é isso, assim, eu lembrei disso, gravando o vídeo eu lembrei disso, a minha mãe falando, olha como é feia, chorando, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de sentir, de chorar, aquele choro que lava a alma. É muito raro, gente, eu sentir aquilo, eu colocar aquele choro pra fora. Acontece? Acontece. Aconteceu nos últimos anos, fazendo esses processos terapêuticos? Aconteceu. Poucas vezes. Se eu tiver chorado aquele choro umas 5 vezes em 2 anos, eu acho que foi muito. Eu acho que foi muito. Alguns eu lembro exatamente.
Um deles foi numa sessão que eu fiz, eu paguei uma pessoa e eu consegui acessar esse choro. Lavou a alma. Quando eu tô atendendo pessoas que conseguem vir com esse choro e sentem aquele alívio depois, eu fico tão feliz, eu olho, eu acho tão bonito. Porque meu sonho, mas não é fácil pra mim, não é fácil. Então, é engraçado, nessa sessão em que eu chorei, né, fiz essa limpeza toda, eu lembro que a pessoa que estava me atendendo, era uma sessão que a ideia era fazer essa limpeza emocional. Sessão toda, nada aconteceu. E aí no final, a pessoa fez uma oração, e nessa oração, ela ia falando, Deus, eu não sei mais o que fazer, o que eu posso fazer? Eu sou essa pessoa mesmo, que se apaixona mesmo, bobona mesmo, nanana. Ela foi canalizando essa oração aí que me botava lá, né? Sou boba mesmo, sou apaixonada mesmo, gente, aí eu chorava, que vocês têm noção que eu soluçava. Eu passei 2 dias assim no estado de graça, um alívio, um amor, uma alegria, um negócio assim que eu pensei, pronto, agora minha vida anda. 3º dia eu já tava fechada de novo, mas tudo bem. Eu tive aquele esplendor que durou 1 dia e meio, mas foi incrível, né? Mas assim, é difícil pra mim essa coisa do chorar, né? Mas esse choro, ele limpa. Ele está liberando. Então, se você estiver sentindo uma dor muito profunda, ou você tá aquele choro que alivia, chorar por chorar, não é todo choro que é curativo, não, tá? Tem choro que é só o choro da raiva, é só o choro da frustração, e ele não tá aliviando nada. Você vai saber quando é o choro que alivia. Você vai saber. É aquele que te deixa numa glória de amor e luz depois que você chora. Esse aí tá curando. O outro é só raiva e você tá botando ali, mas não tá processando aquela tristeza mais profunda, aquela coisa mais profunda, tá? É diferente. Deixa eu ver aqui. Já contei pra vocês em vídeos recentes, né, que eu fui pra cidade que eu morava e eu associava essa cidade que eu morava a estar bem longe do meu gêmeo. Então lá foi que nesse processo foi que começaram as minhas doenças, a doença autoimune. E olha que coisa interessante. A alma quer vibrar no amor incondicional. Lembra? E o amor que a gente tem pelo gêmeo é o amor incondicional. Eu não amo o meu gêmeo incondicionalmente, não. Ou não é o seu gêmeo, ou tudo bem. Você tá num processo em que nesse momento você tá sentindo raivas e coisas e tá tudo certo. Sem julgamento, né? Mas o caminho é o caminho do amor incondicional em relação ao seu gêmeo. Quando você olha pra ele como alguém que veio ser o seu espelho perfeito, e não alguém que parece que veio para destruir sua vida. Então, lembra que o seu ponto de vista, a sua motivação, tudo vai fazer toda a diferença. Então, se você tá indo pelo caminho da alma, pelo caminho do amor, massa. Se você não tá, adoece. Então, cuidado. Então, eu tava lá indo para essa cidade que ela representava, tá bem longe do meu gêmeo. O que aconteceu? Adoeci lá. Fui passar as férias lá agora, no final de 2024, o que aconteceu? Sintomas que eu não sentia desde quando eu tinha saído de lá da doença autoimune voltaram lá. Fui voltar para São Paulo e os sintomas pararam de novo. Então, quanto mais eu tô muito longe do meu gêmeo e pensando, quero ir para bem longe, porque eu quero paz, eu nunca mais quero pensar nisso, quero só ficar vivendo minha vidinha aqui, o meu ego quer isso, fugir pelo medo, né? O medo do desconhecido, o medo de continuar fazendo o processo e nada acontecer, o medo, sou normal, gente, sou ser humano como vocês, né? Agora, a alma, amada, sua alma quer estar perto da sua contraparte. Sua alma não quer estar separadinha, não. Sua alma quer estar pertinho da outra parte da sua alma. Lide com isso. Agora, então, eu fico mais saudável quando eu não estou fugindo do meu gêmeo. E aí eu sou um DM, lembrem disso, né? Então isso vale pro DM de vocês também e para vocês que são DF e ficam tentando fugir também, né? Então, quanto mais a gente fica tentando fugir dessa pessoa pelo medo, pela raiva, pelo ranço, pelo ressentimento, pelo sei lá o quê, mais você tá conectado com o ego. Uma vez eu atendi uma pessoa que basicamente a sessão dela foi para dizer assim, olha, eu não sei mais o que te dizer, tua espiritualidade tá trazendo aqui a mensagem que você precisa olhar essa situação do ponto de vista do amor incondicional. Aí ela falou, não posso.
Porque eu sou um ser humano e eu não vou olhar para isso com amor incondicional. Choices. É uma escolha sua. Boa sorte. Toda vida que eu vejo uma pessoa assim indo para esse caminho, eu penso assim, Deus abençoe. Não vai ser fácil, mas é a escolha dela. E eu não tô aqui para interferir, só tô aqui para fazer o meu trabalho. Inclusive quando sou eu mesmo, porque às vezes eu também tô nesse caminho do ego, né? Também tô estressada, revoltada, não aguento, ai, quero tudo isso lá para baixo da égua. Tem também, nos meus momentos. Mas aí, né, aquela coisa, você joga o balde e vai lá pegar o balde. Eu, pelo menos, vou lá pegar o balde de volta, porque eu já sei qual é a consequência de deixar o balde lá jogado. Quanto mais o balde fica lá jogado, mais eu tô no ego, mais eu tô ali no caminho, mais eu tô no caminho de adoecer, mais tá dando tudo errado, né? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais. Teve um médico que eu vi um vídeo dele recentemente, que falava de questões físicas e falava de um sintoma da depressão. Vou abrir para vocês aqui. Eu tenho esse sintoma, que se chama anedonia. Anedonia é a dificuldade de sentir prazer nas coisas que antes te davam prazer. Então, eu tô há 2 anos tentando pintar, dançar, desenhar, ver amigos, viajar, que eram coisas que eu gostava antes, e essas coisas, elas não me dão mais prazer. Então, o sentimento de prazer para mim, ele é muito raro, muito raro. Energeticamente, por que isso acontece? Porque eu estou fechada, né, emocionalmente, por alguma situação de dor e trauma que eu ainda não consegui chegar no cerne para no final das contas voltar a sentir e viver de novo, né? Mas, ok. Tanto que nas férias, eu contei para vocês, né, da noite escura da alma e tudo mais no outro vídeo, e aí eu recebi depoimentos e as pessoas diziam assim, no meio das férias, né, ai, Débora, desculpa, mas eu precisava mandar essa mensagem, esse áudio, esse agradecimento. Eu disse, não, pelo amor de Deus, me mande, que a única coisa que tá sobrando da minha vida é saber que eu tô ajudando para a vida dos outros, porque na minha, eu não tô conseguindo ter esses momentos de prazer, né, de me sentir viva, sentir prazer nas coisas. Então tem um sintoma para isso. E aí tem um médico que ele fala, adivinha do quê? Olha, tu vai ficar passada. Fala da tireoide e da relação da tireoide com o intestino e o cérebro. E a dificuldade de gerar dopamina, que é o hormônio, né? O hormônio do prazer. Ai, meu Deus. Tá vendo? Então, assim, você vê como a coisa tá tudo relacionado? E aí tem a ver com o intestino permeável, aí o intestino permeável tem a ver com hábitos alimentares, e os hábitos alimentares, se são compulsivos por alguma coisa, como açúcar, por exemplo, que é o meu caso. Aí tem coisas aí relacionadas à criança interior. Débora, mas você trabalha com isso, você não olha para isso, não? Olha. Eu olho. Mas se vocês forem lá naqueles vídeos lá do professor Hélio Couto, de novo, tem uma hora que ele fala assim, quanto mais perto você tá chegando, né, de mudar, de ter um ponto de ruptura ali, ele vai falar com as palavras dele, tá, gente? Óbvio, não é a mesma coisa que eu... Né, do mesmo jeitinho que eu tô falando, mas a ideia é a mesma. Quanto mais perto você tá de mudar um padrão, mais resistência você vai ter. Então, quanto mais profundo aquilo mais difícil vai ser de você tirar aquilo ali. Mas aquilo ali tá enterrado, entendeu? Então, eu tô nesse processo de ainda tá aqui, investigando, tô no processo, tô indo. Mas tem esse sintoma. Abrindo aqui para vocês, já tem anos que eu tô com esse sintoma, inclusive, né? Com dificuldade de sentir. E aí que tem um médico, vou deixar o vídeo dele aqui também, que ele faz essa relação da tireoide, do intestino e do cérebro. Que louco, né? Que louco. E ele vai explicando que não adianta tomar antidepressivo, você vai ter doses cada vez maiores, ou você vai ter que mudar de antidepressivo, porque no final das contas você não está tratando a causa, você está tratando a consequência. Então, ai gente, eu fico nervosa quando as pessoas vêm me indicar um antidepressivo, porque eu sei que não é, eu sei, a minha alma grita dizendo, não tome antidepressivo. Pra mim, tá? Não tô dizendo que esse é o seu processo, pelo amor de Deus, se você toma e precisa tomar, continue tomando. Vai ouvir esse vídeo e tirar pelo meu processo
A sua situação não. Eu nunca, em jamais, nenhuma circunstância, atendendo ninguém, eu vou ir contra a autoridade do médico. Mas no meu processo, eu sei, a minha alma grita. Não é antidepressivo o caminho, não é. Aí eu caí no vídeo desse médico falando exatamente do porquê que o antidepressivo não vai funcionar nesse caso. Tu acredita? Eu tiro carta no tarô, meu amor, pra ver se eu tenho que tomar antidepressivo. Até as cartas do tarô, eu digo, não é. Caralho. Desculpa. É isso. Não é. Pra mim, não é. Eu sei que não é. Nunca foi. Quando eu passei por um episódio de depressão que durou 5 anos, eu tava num padrão familiar horrível. Eu adoeci várias doenças naquela época também. Mas quando eu tive depressão, gente, eu fui pro médico e o médico falou assim: você não vai parar de tomar antidepressivo nunca, tá? E aí você passa aqui todo mês. Ele nem me ouviu. Ele mal olhou pra minha cara. Médicos de plano de saúde, que era o que dava pra ir naquele momento, né? E aí foi muito legal ter sido ele, porque eu saí rindo do consultório e disse assim: nem a pau que isso aqui vai me derrubar, eu vou passar o resto da minha vida tomando isso aqui. Eu até tentei tomar, mas os efeitos eram horríveis. Nossa, gente, era horrível pra mim, né? E aí tem esse negócio de, vai em outro, mas eu sabia que não era aquele o caminho. O meu processo é um processo espiritual, então aquilo ali foi o quê? 2016. Aí eu fiquei, cuidando, eu ia pra psicóloga e fazia processos energéticos, todo tipo de terapia que você possa imaginar, e eu percebendo que às vezes eu sentia esse estado de graça, assim, por uns 2, 3 dias, depois voltava a ter crise de novo, mas ali, sem desistir, bora, vamos, até que em outubro de 2017 veio a glória. E aí foi uma fase grande de bem-estar, de me sentir viva, que durou aí anos. Na verdade, final de 2017, né? Até metade de 2018 foi um estado de graça contínuo, todos os dias eu me sentia no céu, mesmo quando eu tive pneumonia. Era como se uma coisa assim, tudo fizesse sentido, eu entendesse o sentido de tudo, eu não via sentido em reclamar de nada. Aí depois começaram ali as questões de ferida, né? De criança interior para olhar e tendo que mexer, tendo que limpar. Gente, são anos olhando para dentro e buscando essa resposta, né? E aí naquela época teve isso, eu voltei a sentir, aí senti, me desiludi, me apaixonei, me desiludi, aí nem tinha conhecido meu gêmeo ainda, conheci meu gêmeo, desiludi de novo, e daí talvez eu tenha criado uma resistência de, agora eu não vou mais me apaixonar por ninguém, não vou abrir meu coração para mais ninguém não, nem para gêmeo. Talvez inconscientemente eu tenha feito isso, provavelmente. E tô lidando com isso até agora, porque isso não é bom para mim. Não é bom pra mim. Não é bom pra mim porque fecha pro prazer, fecha pro amor, fecha pro relacionamento, fecha pra tudo. Fecha pra dor, fecha pra tudo. Fecha pra... Eu não sinto dor, eu não sinto prazer, eu não sinto vontade de me relacionar, tanto faz ver amigos como não ver amigos. Não muda, não sinto prazer. Eu vou porque eu desenho, eu pinto, eu leio, eu danço, eu faço essas coisas para eu ter memórias racionais. Aqui na minha cabeça eu tenho memórias, mas essas memórias não me atravessam emocionalmente. Então, não sinto saudade de ninguém, eu não sei como é a energia das pessoas, tanto faz eu estar do lado de um amigo como outro, para mim é a mesma coisa, infelizmente. Mas, infelizmente eu tô assim hoje. Mas aí, né, vou continuar dando meu melhor, porque eu acredito que se eu sair daquela depressão em que, olha, só por Deus, eu vou lidar com esse sintoma também, e a tal hora a resposta vai vir. Não é possível. Não é possível. Embora quando baixa, né, veio baixo astral, você olha assim, gente, não é possível, não tem saída, não tem mais o que fazer. Quando eu tô assim, no ego e bem mal, eu acho que não tem saída. Mas aí, é impressionante. Gente, eu tá assim no ego e achando que não tem saída, meu Deus do céu, não tem. Eu recebo um depoimento. Acho que vocês, não sei. Eu vou fazer um depoimento pra Débora, não sei. Um mentor, um anjinho, um negócio que toca no coração de vocês e faz vocês
trazerem os textos mais lindos, depoimentos mais lindos. Mas é bem na hora que eu tô assim, pensando assim, não tem saída. Eu não aguento mais. Não tem, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, não dá mais. Aí brota um depoimento, nossa, Débora, você me ajudou a estar com meu amor hoje. Pessoas, né, que eu atendo, que estão reunidas, que a gente começou sessão, não tinha nem contato, era contato zero com a chama, e hoje a coisa acontecendo. Então, eu fico... Tá bom. Aí, vamos lá. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez, gente. Voltei a fazer o 100, que é um curso em milagres, né? Que é muito legal, porque a proposta dele é exatamente você se desvencilhar dessa ideia da culpa, da autopunição, do medo e vibrar no amor incondicional. Bem resumido é isso, mas é bem complexo, os textos são bem complexos. Mas o propósito é isso, né? E é isso. Estou aqui. Compartilho o meu processo com vocês também, porque eu acho justo que vocês não achem que é porque eu ajudo outras pessoas que a minha vida tá perfeita e resolvida. Não, eu também tenho questões, eu também tô aqui buscando resolver o meu processo. E eu sei que tem gente que, quando olha alguém que tem problemas, né, não confia nessa pessoa. E eu acho que tudo bem. Se alguém chega aqui, vê meu vídeo e pensa que por eu ter meus processos, meus problemas e ainda tá no meio da jornada, né, não estar reunida com meu gêmeo, coisa assim, que isso é um problema, que isso faz com que eu não tenha credibilidade no meu trabalho, tá tudo bem. Eu acho que tá tudo certo. É uma forma do universo te levar pro seu caminho e trazer pro meu campo as pessoas que sentem conexão comigo, sentem verdade no que eu trago aqui. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Gente, o vídeo de hoje tá imenso. E aí, eu queria, só pra gente fazer uma brincadeirinha, quem chegou até o final, deve ter sido aqui umas 3 pessoas no máximo, eu imagino. Quem chegou até o final, dá comenta aí, coloca aí nos comentários, eu nunca peço essas coisas. Mas vai ser engraçado, esse vídeo tá enorme, gente. Coloca aí, ó, eu cheguei até o final, bota seu emojizinho preferido e você coloca, eu cheguei até o final. E diz se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, pelo menos uma frasezinha desse vídeo enorme tivesse te servido, vai ser ótimo. Eu fiz umas anotações aqui no final, mas eu acho que eu já tinha falado sobre isso aqui. Quando você sabe, um resumo, né? Quando você sabe que você tá no caminho da alma, que a sua alma quer te levar, você tá vibrando no amor incondicional, você tem mais saúde, sua dinâmica tá andando, nem que seja no astral ali, mas as coisas estão acontecendo. Você tá numa conexão com o seu momento presente. Quando você tá conectado com o ego, ódio, ressentimento, medo de não pertencer, medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser traído, medo de ser injustiçado. Você cria máscaras para pertencer, você entra no julgamento, você julga a si mesmo, você julga o seu gêmeo, você julga as pessoas, você acha que todo mundo tá contra você, todo mundo tá querendo fazer algo ruim com você, todo mundo tá querendo se aproveitar com você, de você, né? Você tá ressoando nessa energia, você tá ressoando no estresse, você tá com ressentimento do passado, você está com medo do futuro. Isso atrai doenças. Infelizmente. Tá no seu campo energético. E você tá com bem mais chances de ver isso chegando no físico, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela teve câncer. E esse câncer, não vou falar, mas ele tá associado não vou falar porque... eu vou falar, vai. Esse câncer é um câncer de mama. E dependendo da mama, ele vai estar relacionado a um tipo de problema. E eu acho que é o Theta Healing que fala, no livro do Theta, né, Doenças e Desordens, que eu acho que fala que a mama esquerda está relacionada a uma mágoa muito profunda com o masculino. E aí, o que acontece? Essa pessoa, um dia, ela teve um processo, assim, incrível, com muita oração, muita coisa linda. Tudo se desenhou e tudo andou de um jeito, assim, milagroso. Foi muito lindo, com muitas orações, muita coisa. Mas teve uma situação que, em relação ao masculino, essa pessoa foi questionada, né, se ela perdoaria um masculino. E essa pessoa disse assim, não perdoaria.
aí esse não perdão gera uma possibilidade grande dessa doença voltar. E aí é uma decisão da pessoa, porque se ela já ouviu que esse é o caminho, e ela já ouviu que a espiritualidade dizendo a ela que isso aí é o que vai libertar, o que vai trazer cada vez mais pureza, cada vez mais amor, cada vez mais saúde, e a pessoa olha deliberadamente e diz não, então não. É uma escolha. E a gente não pode entrar na posição de querer salvar o outro. Tem que respeitar. Fazer o quê? Né? No livro do Theta Healing, inclusive, a descoberta sobre as crenças aconteceu por conta desse tipo de situação. A Vaiana via que algumas pessoas saíam curadas das sessões, outras pessoas não. E aí ela ia ver as pessoas que não saíam curadas tinham benefícios, né? Então, no caso dessa... Tinham pessoas que ela ia lá e assim, olha, eu tô vendo que você não tá querendo ser curada. Qual a pior coisa que pode acontecer se você for curada? Aí a pessoa, meus filhos não vão mais ligar pra mim. Eu vou perder a minha aposentadoria, eu vou perder meu benefício do governo, e aí a pessoa tem medo de não conseguir se sustentar sozinha depois daquilo ali, por conta da idade. Então a pessoa escolhia permanecer doente, porque tinha um ganho secundário. Então, achar esse ganho secundário faz com que a pessoa tenha a alternativa de, olha, você está com esse ganho secundário, você quer mesmo, agora veio para a consciência, você quer mesmo continuar assim, ou você quer continuar doente e aí você vai acabar morrendo mais cedo. Não, eu quero continuar doente mesmo. Tem gente. É louco isso, né? Mas a gente tá aqui e tá dando o nosso melhor, né, gente? Nós estamos dando o nosso melhor. A gente faz o que a gente dá conta de fazer e sem julgamentos, estamos cada um no nosso processo individual. E eu tinha dito pra você falar, né? Assistir o vídeo todo e eu já falei mais 10 minutos, mas tudo bem. Mas, gente, eu acho que dessa vez eu consegui falar tudo que eu queria falar. Eu acho que dessa vez eu consegui fugir menos do assunto que das outras vezes que eu tentei gravar. Ao mesmo tempo, acho que eu consegui falar de tudo que eu precisava. Vou deixar as referências aqui, porque os livros que eu vou colocar aqui para vocês fazem exatamente essa relação de um sintoma físico, né, com alguma coisa emocional. Então, talvez aí, você investigando isso com a consciência, você já consiga, é o meu desejo para você, só tendo essa consciência, você já consiga transmutar e ir para um caminho de mais saúde, de mais alegria, de mais amor, enfim. É isso que eu desejo pra todos nós, tá bom? É isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.